Bom dia, meu povo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz. Que o amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre cada um de nós hoje, essa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Eu peço que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe tudo que você tem, que Deus abençoe todas as coisas que você faz, que Deus possa abençoar a tua empresa, que Deus possa abençoar o teu trabalho, que Deus possa abençoar a ação das suas mãos, que Deus possa abençoar o lugar onde você pisa com a planta dos teus pés, que Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe a tua prole, meu irmão. Deus abençoe os teus pais, Deus abençoe os teus avós, Deus abençoe os teus genros, as tuas noras, os teus netos e netas. Que a mão de Deus esteja sobre o Brasil, Deus abençoe o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Que a mão de Deus esteja sobre a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus possa dar para ele saúde, que Deus possa fortalecer o seu coração, que Deus possa fortalecer o seu semblante, que Deus possa fortalecer o povo brasileiro, que Deus abençoe cada irmão que está no Planalto Central, preso, em cárcere injusto, que cada um deles seja alcançado, seja consolado, guardado e protegido pelas poderosas mãos de Deus. Que o Deus da paz e o Deus da guerra, que o Deus da justiça possa estar com os seus olhos sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, brasileiro. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa estar aqui abrindo os nossos olhos hoje, para que a gente possa ver, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente. Hoje eu estou feliz. Talvez você possa olhar para mim e dizer: puxa, pastor, mas como é que você consegue estar feliz no meio da situação que nós estamos vivendo? Eu vou dizer para você uma coisa: ontem Deus trouxe uma alegria ao meu coração. Ontem eu estava orando e Deus trouxe uma alegria ao meu coração. E eu disse: puxa, por que será que está mudando a situação dentro do meu coração? Deve ser uma alegria, uma coisa. E então o Espírito Santo me trouxe uma notícia, porque você sabe que quando Deus quer que você veja alguma coisa, Ele leva você onde aquilo está escrito. Você já sabe disso, né? O Senhor, Ele nos conduz até um lugar onde a gente vê aquilo que precisa ser visto. E o Senhor me levou naquele lugar. Eu olhei uma notícia e trouxe uma alegria no meu coração. Uma alegria, não posso te falar ainda, não vou. Mas depois que eu li aquilo, eu falei: uau, Senhor, será que isso é verdade? Porque os jornais hoje escrevem tanta fake news, né? Eu disse: Senhor, será que isso é verdade? Aí então o Espírito Santo fez eu me lembrar das palavras exatas que Ele usou para falar comigo na semana passada, e aquilo veio na minha mente, e o Espírito Santo então foi abrindo o meu entendimento, e eu, como eu costumo brincar, eu comecei a ligar os pontos em função das coisas que Deus me falou, e eu disse: uau! Uau! E o Espírito Santo de Deus disse para mim assim: alegra o meu povo, porque breve todos verão. Eu falei: oh Jesus, aleluia. Irmão, entrou uma alegria no meu coração. Entrou uma alegria no meu coração, irmão, que só o Espírito Santo pode colocar. Só o Espírito Santo pode dar, irmão. Aquela alegria que fez Paulo e Silas cantarem no cárcere. Aquela alegria, irmão, de quando os irmãos estavam ali presos, já tinham tomado uma sova, a Bíblia diz, chicoteados. Aleluia. Foram presos em cadeias, em ferros, lançados na prisão, no meio dos bandidos,
E Silas, olhando para Paulo, disse: irmão, e agora o que faremos? E o apóstolo Paulo, olhando para ele, disse: vamos adorar a Deus. Aleluia. Eita glória! Você está sentindo aí, irmão, a presença do Espírito Santo de Deus? Você está sentindo aí algo que está entrando no teu coração, alegrando a tua alma? Oh, aleluia! O mesmo Espírito, irmão, que traz essa alegria ao meu coração, vai trazer essa alegria ao teu coração, você que é crente. Porque isso, irmão, é coisa de crente, é coisa de louco. Não é coisa de pessoas que raciocinam, que usam o seu cérebro. É coisa de pessoas que são dirigidas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. É coisa de quem é dirigida pelo próprio Deus, irmão. E o apóstolo Paulo então começou a adorar a Deus. E Silas, animado pelo apóstolo Paulo, começou a adorar também. E a Bíblia diz que já era alta madrugada, já era meia-noite. Já era outro dia. E a Bíblia diz que o anjo de Deus desce na terra. E quando ele desce do céu e chega na terra, ele bate com os seus pés com tanta força naquele chão que gera um terremoto. E aquele terremoto abala aquela cadeia, abala aqueles grilhões. E ali um terremoto tão grande que todas as cadeias se abrem, as portas se movem. Deus falou para mim que Ele já deu ordem no céu e está vindo, escute isso, um anjo específico na terra. E quando ele bater os seus pés no chão, você vai sentir a terra tremer. Aleluia. Você vai saber que ele chegou. Eu disse para você semana passada, é só uns dias. É só uns dias, não são meses, são dias. Alegra o teu coração, povo. Levanta teu semblante. Levanta o teu semblante e começa a adorar a Deus. O Deus que detém todo o poder. O Deus que faz todas as coisas. O Deus que age quando não há mais expectativa, perspectiva absolutamente nenhuma. Quando não tem advogado, quando não tem lei, quando não tem nada. O que prevalece é a força e o nosso Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder. Mas só vai sentir isso antecipadamente aqueles que creem. Logo muitos vão crer porque vão ver. Mas hoje só vai ver, só vai sentir quem crê. A Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, veremos a glória do Senhor Deus, que já decretou no céu, irmão. O decreto já está assinado no céu. E na minha Bíblia está escrito: operando Deus, quem impedirá? Nós não vamos trabalhar mais no mundo físico, não. Nós vamos trabalhar no mundo espiritual. Nós vamos fazer no mundo espiritual. É lá que as coisas estão se movendo, por isso você ainda não está vendo. Por isso você ainda não está vendo. Mas Deus tem ouvido a sua oração, a minha oração.
Deus tem recebido a nossa consagração, o jejum da igreja. E quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o anjo afiando a espada, aleluia. Eu escuto o barulho, irmão, daquela pedra de afiar sendo passada na espada. Arabadarabasubikadabadai. Oh, aleluia. Eu vejo o anjo de Deus se preparando, irmão, para a batalha. Eita glória. Mas é pela fé. É pela fé, irmão. É pela fé em Cristo. É pela fé em Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu, Jeová Nissim. O nosso Deus não é um Deus que se deixa escarnecer. E o arraial dos amonitas pode até estar comemorando. Pode até estar se alegrando. E nós temos ouvido, eu e você, a festa no arraial dos amonitas, dos gaditas, dos amorreus, dos queneus e de todas as tribos que se levantam contra o povo de Deus. Nós ouvimos o barulho hoje, você tem ouvido esse barulho hoje. Isso entristece o seu coração. Mas a Bíblia diz que quando a arca de Deus era trazida no meio do povo, o arraial de Deus se levantava com grande júbilo, com grande grito, porque ele sabia que agora Deus tinha chego naquela batalha. Alegra o teu coração, alegra a tua alma, porque o Senhor já entrou nesse negócio. O Senhor já entrou nesse negócio, e a cada dia nós vemos com os nossos próprios olhos coisas inacreditáveis, como Deus disse que seria. Veríamos coisas que não iríamos acreditar, ouviríamos coisas que nós iríamos duvidar em outros tempos. Mas que Deus estava no controle de todas as coisas. Que o Senhor Deus estava no controle de todas as coisas. O Senhor disse: vou permitir que a corda estique até que ela arrebente, porque eu quero que todos saiam das sombras e venham à luz, para que todos vejam quem é quem. Lembre do que Deus falou. Eu vou trazer a luz e vou revelar tudo que está escondido. Lembre-se da revelação da espada entrando no vaso para arrancar a erva daninha, quando ela era retirada com todas as suas raízes. Deus está permitindo que todos se mostrem, que todos coloquem a sua cara para fora, para que não fique uma raiz, para que não fique nada. Deus vai arrancar a planta inteira. Por isso, talvez você ainda não tenha entendido porque Deus tem permitido que algumas coisas aconteçam na sua vida. Pessoas que você achava que eram seus amigos e hoje você vê que não são. Pessoas que você achava que amavam você e hoje você sabe que elas te odeiam. Sabe o que é isso, irmão? É Deus retirando o véu. Deus disse isso. Esta semana Deus me falou de novo. Eu disse: Deus, é como se Deus estivesse removendo um pano escuro que estava sobre a nossa terra, e ele sendo retirado, tudo vai vir à luz, tudo vai ser mostrado, todos vão aparecer. As obras de todos serão trazidas à luz. As obras de todos serão trazidas à luz. Todos. Sem nenhuma exceção.
que roubam, os que matam, os que envergonham, os que traem, todos estão sendo expostos sem nenhuma exceção. Quando nós observamos com um pouco mais de atenção, e eu já disse para você, a Bíblia nos exorta a termos um culto racional e não emocional. E quando você consegue tirar o teu coração da tua mente, você começa a olhar e raciocinar. Você percebe que existem amonitas infiltrados em todas as áreas do povo de Deus. Eles estão em todos os lugares de Israel, porque à medida do tempo eles vieram se infiltrando no meio do povo de Deus, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eles fossem descobertos, muitos se dizendo israelitas, mas não são. E agora, quando eles levantam a bandeira da sua nação no meio da terra de Israel, agora, quando eles levantam a sua bandeira, o seu povo se aglutina. O seu povo se reúne em torno do seu Deus, que é o dinheiro, que é o poder. E todos são expostos, vistos. O nosso Deus é o Deus da justiça. O nosso Deus é um Deus que não dormita, a Bíblia diz, não dormitará o guarda de Israel. Não toscanejará os olhos do seu Deus. Estamos vendo uma separação. E muitos que pensávamos ser trigo, estamos vendo que são joio. Porque por fora não temos como distinguir ninguém, mas à medida em que vemos as suas posições, as suas declarações, as suas ações, sabemos que não são trigo. E assim como eu sei, que moro aqui numa cidadezinha do interior, pequenininha, você imagina? Quem tem capacidade de enxergar tão longe, de ver as coisas tão de perto, observando tudo e todos. Nada, escute isso, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam pela terra para mostrar ou para provar o seu poder. Nada está escondido dos olhos de Deus. Eu quero ler um texto, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, no verso de número 1. Abra a tua Bíblia, por favor. Uhum. 1 ou 13. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero mandar um beijo para a galera que está no Twitter aí. Hoje tem 500 pessoas no Twitter já assistindo o culto conosco, né? O Twitter não é um lugar onde a galera vem muito assistir culto, né? O negócio é política, mas tá bom, né? Já temos 500 pessoas aí no Twitter. Louvado seja Deus, né? Vocês sabem que o nosso canal no Facebook foi privado de transmissão, né? Por 60 dias. Então a gente está transmitindo também no Twitter. Estamos transmitindo no YouTube e no Twitter. E o Twitter do pastor é Maurício Rocha 70, tá? Maurício Rocha 70 é o Twitter do pastor. Você deveria ter e estar inscrito no Twitter, né? Porque caso aconteça alguma coisa aqui, a gente vai estar lá, tá? Caso aconteça alguma coisa no YouTube, a gente vai estar no Twitter, tá bom? Não esquece disso. Então, se você não tem Twitter, faça um, né? Faça um.
caso, né, seja necessário. Aí você já sabe, né? Tá legal? Principalmente o pessoal da nossa igreja, né? Principalmente o pessoal da nossa igreja precisa estar aí esperto, né? Todo mundo, tá? Então não esqueçam, nós estamos com esse canal no Twitter, e como essa semana que passou o Elon Musk, que é o dono do Twitter, mandou todas as pessoas que trabalhavam no Twitter embora, foram demitidos todos, né? A esquerdalha inteira. Então agora para cair a conta no Twitter ficou bem difícil, né? Então, tá? Se você não tem ainda, né? Se você não tem ainda um Twitter, faça um Twitter para você, porque por alguns dias aí provavelmente vai ser a única rede que vai funcionar, tá? Então, vamos lá. O Getter também tem problemas religiosos lá, irmão. Vocês não sabem, né? Mas o Getter também, infelizmente, tem problemas lá com relação à religião. É um lugar complicado, tá bom? Então a gente está aqui no YouTube e estamos também no Twitter, Maurício Rocha 70, tá? Posso ler o texto? Vocês já encontraram Mateus 25, do 1 ao 13? Vamos lá. Diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que a gente vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai, eu peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Põe, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas, envia dos céus teus anjos de fogo, coloca eles ao nosso redor para nos proteger e nos guardar em nome de Jesus. Quebra, Deus, todo o espírito de retaliação, toda ação do diabo contra as nossas vidas, sejam quebradas e lançadas por terra na autoridade e poder do teu nome. Amém e amém. Eu quero alertar você, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, Jesus vai retirar uma igreja de dentro da igreja. Não ache você que a sua igreja, que a igreja do Porto de Cristo vai ser arrebatada. Não. O arrebatamento vem para a igreja de Cristo. O arrebatamento vem para os irmãos que estão em comunhão com Jesus Cristo de Nazaré. Não se iluda, porque a igreja não salva ninguém. Não se iluda, porque placa de igreja não salva ninguém. Tem muita gente agarrado na placa da sua igreja e vai ficar para trás. Eu brincava sempre, quando eu ainda congregava nas Assembleias de Deus,
E eu sempre brincava quando eu estava pregando, fui pregador itinerante como missionário, mais de 7 anos nas Assembleias de Deus da Missão. E eu dizia que tinha muito crente na Igreja Assembleia de Deus e tantas outras, né? Não é uma crítica, é só um comentário. Que eram tão agarrados à sua placa, à sua igreja, que se o mundo acabasse num dilúvio de novo, e eles agarrados à placa da sua igreja seriam os primeiros a morrer afogados, porque a placa era de concreto. Você precisa estar agarrado em Jesus. Você precisa estar agarrado em Cristo. Você precisa esperar a volta de Jesus Cristo. Oi, Michele Paz, Deus abençoe. Maria Valdete, Denise Gomes, Pai do Senhor, Joelma Fernandes. Nós precisamos estar agarrados a Cristo, eu e você. A nossa igreja é Cristo, a nossa fé é Cristo. A nossa vida é Cristo. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, foi Ele que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e está vivo, diz a palavra de Deus no livro de Romanos 8:30 em diante, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, intercedendo por mim e por você. O nosso intercessor é Jesus Cristo. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pregado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele deu-se por mim e por você. O Cordeiro de Deus que tirou, tira e ainda tirará os pecados do mundo. Ressuscitou no terceiro dia. Andou na terra por 40 dias, sendo visto por centenas e milhares de pessoas, até que desceu a nuvem do céu. Ele subiu com os seus pés sobre a nuvem e ascendeu e foi ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Jesus sem você continua sendo Jesus. Você sem Jesus, você não é nada. Há um único Deus, um mistério tremendo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no finalzinho dele, último capítulo. Ele disse: agora vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus trino, poderoso, 3, mas é um. Um que representa 3. Nós, crentes, não fomos desmamados com garapa, não. Não. Nós somos biblicistas. Nós cremos em Cristo. Nós cremos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se não há condenação, e se você está em Cristo Jesus, então a tribulação não é para você. Não. Nós cremos no arrebatamento, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6 e verso 1, onde está escrito: o anjo vai tocar a trombeta. E o verso 2 diz: então abriu-se o primeiro selo. Veja, eu e você seremos arrebatados antes que se abra o primeiro selo. Não tem nenhum aberto. Não tem nenhum aberto. Nós não estamos vivendo a tribulação. Nós estamos no princípio das dores. Ainda nem começou a perseguição. Ainda nem começaram a matar ninguém por ser crente. Mas se você parar para pensar, já está descendo sobre o Brasil um grande avivamento. Ei, você crente avivado, dá um glória aí. Você percebeu quando começou a estreitar como você começou a orar? Você percebeu quando na terra chamada Brasil começou a ficar estreito o negócio e você começou a orar mais? Você começou a jejuar? Você percebeu que você hoje é mais crente do que você era 60 dias atrás? Você percebeu que pessoas que só falavam de Jesus agora já aprenderam a jejuar? Você está percebendo isso?
Os seus olhinhos aqui na terra conseguem ver o mover de Deus na vida das pessoas? Você consegue ver a quantidade de pessoas que está se convertendo a Cristo? Você consegue perceber a quantidade de pessoas que está se achegando na igreja todos os dias? Pessoas desviadas, crentes desviados, pessoas que não conheciam Jesus, que param para ouvir a pregação do Evangelho. Você não percebeu ainda? Que é no meio da perseguição que a igreja cresce. Que é no meio da perseguição que as pessoas correm para Jesus, porque quando está tudo bem, as pessoas não precisam de Jesus, mas quando o bicho começa a pegar, quando o trem começa a estreitar, quando o diabo começa a se levantar e bater com força, então o povo corre para Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando não tem mais jeito, quando o caminho estreita, as pessoas dobram o seu joelho e dizem: Deus me ajuda, Deus me socorre. Eu falo sempre isso. Quer ver aquele cara que não acredita em Deus, o ateu, se converter, irmão? Irmã Lúcia, Luluzinha, escuta isso. Quer ver o crente se converter? Ele tá no avião e começar a pegar fogo na turbina. O cara que tá na janela cutuca e fala: ei, que foi? Tá pegando fogo aonde? Na turbina. Quando o cara olha, ele diz: meu Deus! Quer ver, irmão? O incrédulo se converter, ele olhar na asa do avião e ver a turbina pegando fogo, ele vira crente na hora. Ele vira crente na hora, irmão. E ele subiu no avião não acreditando em nada. Mas quando ele descer, ele vai saber que é um Deus no céu e na terra. Arabadara subicai. Eita Deus, aleluia. O povo está ficando tudo crente, irmão. Tudo crente. Eles começam a falar: vamos rezar pro Deus dos crentes, porque é só eles. Agora, se tem um Deus, é só Ele para fazer alguma coisa. É, irmão. É. Eu me lembro quando a arca de Deus foi roubada, no meio de uma batalha. Deus estava triste com o povo de Israel. Estavam pisando muito na bola. Então a Bíblia diz que quando os sacerdotes levaram a arca para o meio da batalha, ali eles foram mortos e a arca de Deus foi roubada. Oh, Jesus! A Bíblia diz que o povo que a roubou levou para a sua pátria. E quando eles chegaram, colocaram a arca num grande templo que era do Deus deles. E lá havia uma grande estátua de um pseudo-deus. E a Bíblia diz que eles colocam a arca num canto daquele grande templo e no outro lado estava aquela imagem gigantesca. E à noite eles escutam um barulhão. E quando eles vão olhar o que está acontecendo, aquela imagem de escultura, o Deus dos filisteus, ele cai. Ele havia caído. E a Bíblia diz que aquela grande imagem caiu diante da arca, com a boca no chão, com as mãos no chão. Rabadarabassubi canta rabadaia show. Deus poderoso que criou o céu e a terra. Aquela imagem de poder. Escute, Deus está falando com você. Aquela imagem que representava a glória daquele povo que não era o povo de Deus, caiu por terra com a sua boca no chão. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que as suas mãos cortadas, com a sua cabeça cortada, os caras olharam e viram que Deus de Israel não é um Deus que minta.
É um Deus que colocou os deuses estranhos de boca diante dos seus pés. A imagem de Dagon vai cair por terra. A imagem de Dagon vai ser envergonhada diante da arca de Deus. Não importa se a arca foi levada, não importa se o povo pecou, escute. É uma questão de soberania de Deus. Ah, pastor, você não sabe. Tudo isso está acontecendo porque Deus está irado com o Brasil. Agora é uma questão de soberania. Deus não vai permitir que Dagon governe diante dele. Aonde a arca de Deus está, ali está a presença de Deus. E o anjo de Deus vai descer e vai colocar Dagon por terra. E vai colocar ele com a boca no chão para ele saber quem é Deus. Rabadarabassu, lemarabayashu. Eita, Espírito Santo. Ainda tem 5 virgens que tem azeite na sua lamparina. Cutuca quem está do teu lado, pergunta para ele, tem azeite aí, crente? Pergunta para ele aí, irmão. Você está sozinho, fala para você mesmo, ei, tem azeite aí? Cadê o azeite? Nessa lamparina. Cadê o azeite? Tem azeite aí, dá glória a Deus, porque Dagon vai cair. Arabá, sorebadarachou. Se tem azeite aí, começa a dar glória a Deus, porque a imagem de Dagon vai cair por terra. Eita, arabadaraçu, lemanaiachu, rebadaraçu. Os filisteus achavam que podiam manter presa a arca de Deus. A Bíblia diz que o Senhor envia uma praga no meio daquele povo. E começa a aparecer úlceras, são feridas abertas, grandes, do tamanho da mão de um homem. Tem gente que diz que Deus não tem senso de humor. Eu vou te provar que ele tem. Vou provar para você que Deus tem um senso de humor. A Bíblia diz que o Dagon era o deus da fertilidade, da virilidade. Sabe o que é que Deus fez? Deus fez aparecer tumores na genitália dos homens e das mulheres. E a Bíblia diz que eram tumores do tamanho de uma mão de um homem. É isso que você está ouvindo, na genitália. E você pergunta, pastor, por que na genitália do povo? Porque o Dagon era o deus da virilidade. E você fala para mim que Deus não tem humor. Da masculinidade, da feminilidade, do sexo. Aí Deus falou, você é o Deus do sexo? Peraí, eu quero ver então vocês fazer sexo cheio de ferida. Deus vai atingir o seu inimigo aonde ele mais se orgulha. Escute o que o Espírito Santo está falando hoje à igreja. Deus vai ferir o inimigo da igreja aonde ele mais se orgulha. Deus vai quebrar o orgulho dos filisteus. Deus vai quebrar o orgulho dos filisteus. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Eu olho para o texto e eu vejo o Senhor falando sobre a sua igreja. Quando Ele fala das virgens, Ele fala das igrejas, das 10 igrejas. Ou um simbolismo sobre 10 igrejas que representam as igrejas de Cristo na terra. Você pode interpretar assim também, não está errado. Mas ele disse que a espera faz acabar
o azeite. Eu tenho dito para vocês que a coisa mais difícil que existe em seguir a Cristo é esperar o tempo de Deus. Eu tenho falado aqui para vocês. Não é fácil. Esperei com paciência no Senhor. Isso é só crente que faz. É só crente que espera com paciência no Senhor. Deus falou para mim ontem: filho, anima o povo. Anima o povo, filho. Para que não cesse o azeite. Anima o povo. Muitos estão desistindo. O Senhor falou para mim ontem. Porque não aguentam a espera. Mas o meu tempo não é o tempo do homem. Por isso a palavra que Deus trouxe para nós hoje está falando de espera. Que todos estavam à porta do templo esperando o Senhor chegar. E a noite se alongou. Talvez você não lembre da palavra profética do teu pastor sobre o túnel escuro. Ele simboliza a noite da tribulação, a noite da dificuldade, a noite da guerra, a noite da luta, a noite da perseguição. Ela se alonga. E muitos vão perdendo e vai se acabando o azeite à medida em que vai caminhando. Vão perdendo a fé, vão desfalecendo, começam a se levantar contra os profetas, como se levantaram contra Moisés. Ei, que Deus é esse que me tirou do Egito? Lá eu tinha cebola, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. E aí você falou que Deus mandou a gente para uma terra que mana leite e mel, e eu estou aqui no meio do deserto, não tenho água, não tenho comida, irmão. O povo continua do mesmo jeito. O povo continua igual, está caminhando para Canaã, mas está reclamando, está murmurando, está reclamando que está muito calor, está reclamando que não tem carne, está reclamando que o maná só cai de manhã e de tarde. Um povo ingrato que já foi retirado debaixo do jugo de Faraó, mas ainda não entrou na terra prometida. E vai acabando o azeite, vai acabando a fé. O povo não consegue perseverar por muito tempo. E até nisto, Deus está fazendo uma separação. Deus está separando igrejas. Esse texto fala isso. Que no meio da madrugada muitas igrejas vão perder o azeite. Muitas já perderam. Tem pessoas indo nos cultos e chegam lá e o pastor começa a orar por Baal, dizendo: olha, Baal agora é o nosso rei, vamos orar a Baal, porque foi Deus que trouxe Baal. Muitos, irmão, não tem mais azeite. Muitos se perderam no meio da noite. Muitos se perderam, meu irmão, por causa da perseguição. E alguns nem perseguidos ainda foram. Mas eles já estão se rendendo ao que os seus olhos veem. A minha Bíblia diz que o crente não vive por vista, o crente vive por fé. Mas muitos andam como cegos, tateando para encontrar alguma coisa no que possam se agarrar. E por isso estão adorando a Baal. Estão adorando a Baal, seu ídolo. Meu bebê está aqui na porta. Estão adorando a Baal, irmão. Tem gente querendo participar aqui do manto. Está entrando aqui. Muitos estão adorando a Baal, estão adorando seu ídolo. Mas nós, eu e você, continuamos crendo em Cristo, continuamos acreditando naquilo que sai da boca dos profetas de Deus,
e nenhum passo daremos atrás na nossa fé, porque perseveraremos até que vejamos o grande livramento que Deus nos dará. E quando o Senhor chegar, escuta o que eu estou te falando. E quando o Senhor chegar, irmão, e todos os olhos o verem, muita gente vai se arrepender e querer voltar atrás, mas não vai dar tempo. Ele está aqui no meu pé. Muita gente. O Romeu veio aqui para participar do culto com a gente aqui. Muita gente vai se arrepender de ter perdido a oportunidade de ter adorado a Deus no meio da perseguição. Muita gente. Muita gente, irmão, vai perder a oportunidade de adorar a Deus no meio da luta. Se você adora a Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós devemos adorá-lo no meio da luta. Eu disse semana passada, vou falar de novo. Poucos dias. Poucos dias, irmão. Persevere. Persevere, irmão. E dê glória a Deus. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, irmão, para que prometa aquilo que ele não pode cumprir. Mantenha-se firme. Nenhum passo dê atrás na tua fé. Espere com paciência no Senhor, porque o Senhor inclinou-se para ouvir a nossa oração. E certamente, irmão, Ele vai nos dar o livramento que nós temos buscado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente veja, que o Senhor possa abrir, meu Deus, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente possa entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, e que a tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Cobre-nos, Deus, com teu sangue, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Esse é o bebê da nossa casa. Você está conhecendo ele hoje? É meu bebê. Cadê o bebê do pai? Esse é o bebezinho da nossa casa. Tá muito em paz na sua casa, hein? Irmão, tá em paz? Arruma um bebê para você, que ele vai fazer a tua vida ficar feliz. Tá faltando um bichinho desse aqui, ó, na tua casa pra você ser feliz. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fique com Jesus. Eu vou tomar café, que eu não tomei café ainda. Esse é o Romeu. Quem não conhece o Romeu, esse aqui é o Romeu. Tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. E à tarde, 2 horas, a gente tá aqui. Tá bom? Hoje é terça-feira, né? À tarde, 2 horas, a gente tá aqui para falarmos sobre os desdobramentos. Não esqueça que a gente agora só tá no YouTube e no Twitter, tá bom? Deus abençoe vocês aí, fiquem com Deus e até depois. Tchau. Tá bom. Vamos tomar café?